Mateus 11, de 28 a 30. E nessa noite eu gostaria de meditar com você, irmão, irmã, sobre essa frase: vamos a Jesus. Vamos a Jesus. Se tem algo a ser feito na nossa caminhada, vamos ao Senhor Jesus. Se passamos por lutas, dificuldades, vamos a Jesus. E eu quero nessa noite trazer para os irmãos uma meditação que vai trazer para nós o sentido de que não há outro caminho, não há outra interpretação, não há outro encontro que faça toda a diferença nas nossas vidas. Vamos a Jesus. O texto diz assim, Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quantas e quantas vezes nós não temos, nessas nossas andanças, nessas nossas experiências, encontrado situações nas quais nós lemos, ouvimos, desejamos até, aquelas questões do tipo 5 passos para você conquistar tal objetivo na sua vida. Quantas vezes, irmãos, de uma forma pragmática, bem voltada mais para o alcance de uma situação do que, de fato, o alcance do contato, da intimidade, da alegria com Cristo, nós nos agarramos mais a uma solução, mais a uma tática, mais a alguma estratégia do que propriamente a pessoa de Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós temos ouvido nos púlpitos das igrejas as questões que as pessoas nos trazem, passos, conceitos, nos explicam muitas coisas, falam sobre Jesus, mas não de uma forma que Jesus é o centro mesmo da situação. E nós saímos muitas vezes com a mochila cheia de ferramentas, de equipamentos, de situações nas quais nós pensamos, agora eu vou me livrar de tal situação, agora eu vou resolver tal coisa. E a gente se esquece, irmãos, de buscar o Senhor, mas coloca sobre si mesmo, coloca sobre a gente mesmo o peso de resolver as lutas e as demandas que nós temos obtido. Eu passo a ser o responsável pela solução dos meus problemas. Eu passo a ser aquele que, se eu tomo a iniciativa, se eu vou atrás, se eu respeito tal didática ou tal ensinamento, tudo vai caminhando para que eu resolva as coisas. E não obstante, irmãos, nós observarmos isso tantas vezes, o que a gente mais vê é gente cansada, é gente entristecida. É gente que às vezes está enfadado de dizer, olha, tenho ido, tenho procurado, tenho feito, mas as coisas não têm vindo como eu desejava, como eu preciso. E nessa noite, a partir desse texto, eu gostaria de trazer para nós, irmãos, a lembrança. A pequena lembrança, mas a grande lembrança no sentido de que ela é fundamental para que a gente possa buscar no Senhor um relacionamento espiritual mais sadio com Ele, para que a gente possa, irmãos, tentar realmente retornar ao cerne do Evangelho, para que a gente possa realmente procurar e encontrar descanso, alívio, mesmo no meio das maiores tensões que nós temos caminhado nesses nossos dias. Se você está com a sua Bíblia aberta, gostaria que você voltasse um pouco no início desse capítulo. Capítulo 11 de Mateus mostra Jesus, depois de dar uma ordem
para os seus discípulos e depois de discursar várias vezes, ensinando eles sobre muitas coisas, o capítulo 11 começa mostrando que Jesus, acabando de dar essas instruções, ensinamentos, ele parte do lugar onde ele estava e ele vai ensinar, ele vai pregar nas cidades deles, ou seja, dos seus próprios seguidores. E aí, tendo notícia do que Jesus estava fazendo, tendo notícia de que Jesus estava ali perto, João Batista envia alguns mensageiros para Jesus para ter certeza se Jesus estava de fato cumprindo o ministério que João havia ouvido que ele cumpriria. Jesus está próximo então do lugar onde João estava preso, e o que a gente entende do texto é que João tinha então a liberdade para receber visitas. E ele recebe visita então dos seus seguidores. Jesus, ao invés de responder diretamente, ele começa a anunciar, dizendo para que os discípulos falassem para João o seguinte: olha, 11:5, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Na realidade, Jesus está citando um trecho do profeta Isaías, que dizia que no futuro o servo do Senhor iria fazer esses grandes sinais, com um adendo que ele coloca aqui, que os mortos são ressuscitados. Mas Isaías 35 traz essa narrativa sobre o servo do Senhor que viria. Isaías 61 traz essa narrativa quando é proclamado: o Espírito do Senhor está sobre mim, e vários sinais identificam que Jesus estaria então no futuro agindo daquela forma. E é interessante que depois disso os seguidores de João Batista saem e Jesus passa então a dar um grande testemunho do ministério de João, mostrando que João foi alguém servo do Senhor no meio da pobreza, no meio do deserto. João não se assentou com os príncipes, com os governantes, para estar ali servindo dentro dos palácios, mas Jesus mostra que João Batista, na sua humildade, no seu estado de cada vez mais levar o evangelho, custe o que custasse, ele cumpriu. E ele diz então que dentre os homens nascidos de mulher, não houve um profeta como João Batista. E dentro dessa questão, irmãos, de ter falado dos sinais, ter falado sobre a autoridade de João, ter falado sobre o ministério de João, Jesus então vai fazer uma outra ligação mostrando cidades que viram esses sinais de Cristo, viram o que Jesus fizera e ainda assim tiveram o coração duro em se colocar diante de Cristo. Ele cita Corazim, ele cita Betsaida, ele cita também as cidades onde houve tantos sinais que eles não se converteram, mas compara essas três cidades, Corazim, Betsaida e também a cidade de Cafarnaum, com Tiro e Sidom, que são duas cidades anteriormente visitadas pela dor, pelos contrastes da dureza da voz de Deus quando não é ouvida. Enfim, Jesus vai mostrando então, irmãos, que João Batista foi um servo dele, que nas cidades onde ele estava fazendo grandes sinais, as pessoas não estavam reconhecendo esse ministério, e aí ele vai passar para um outro momento depois, mostrando que aos pobres, àqueles que se entregaram a ele, àqueles que estavam com o coração diante dele, o Senhor lhes havia entregue um ministério, o Senhor lhes havia entregue a sua presença, o Senhor lhes havia dado algo que ocultou até mesmo aos grandiosos, mas colocou sobre aqueles que colocaram seu coração nas mãos do Senhor. É o que está escrito aí nos versículos 25 a 27. Jesus exclama diante de Deus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. O Senhor ocultou essas coisas, o Senhor ocultou tudo isso que aconteceu em Cafarnaum, tudo isso que aconteceu nessas duas outras cidades. O Senhor está ocultando isso aos grandes, mas o Senhor está revelando aos seus pequeninos. O que o Senhor estava revelando, irmãos? Será que era apenas os sinais e milagres?
O Senhor, na realidade, estava ocultando aqueles grandes e revelando aos pequeninos o prazer, a alegria, o cuidado que Ele tinha para com aqueles que depositavam seu coração. Aqueles que começavam a buscar a presença de Cristo e não as obras de Cristo somente. E aí ele chega na passagem onde nós estamos trabalhando nessa noite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, o que Jesus está trabalhando nesse versículo de número 28, quando ele diz, vinde a mim? Ele está mostrando, irmãos, em primeiro lugar, que ele, Jesus, é o único que pode resolver os nossos problemas. Ele, Jesus, é o único que tem autoridade, que tem esse tamanho, que tem essa competência. E é interessante você parar para pensar, irmãos, que nos nossos dias a gente tem um espírito um tanto quanto distante dessa questão. Nós somos acostumados, ou estamos sendo acostumados a dizer assim, me ensina como eu faço, me mostra a receita, dá para mim aquilo que eu tenho que fazer, porque eu quero resolver as minhas questões. Normalmente, irmãos, o que nós temos visto é que nós queremos a solução, mas nós queremos ser aqueles que solucionam também. E esse é um ponto desse versículo que me chama muita atenção, porque Jesus não está apenas fazendo um convite gracioso, um convite bondoso, mas Jesus está mostrando, se vocês querem ter realmente solução para as suas questões, venham a quem resolve as questões. Se você olhar a palavra do Senhor, irmãos, você vai ver que Jesus não dá receitas. Jesus não dá fórmulas para que as pessoas resolvam por si só as suas questões. E se você parar para observar a história, você vai ver que Jesus não mandou ninguém para a cruz. Jesus não fez com que ninguém fosse de novo humilhado e morto. Jesus não chama a gente para fazer de novo aquilo que Ele fez, porque Ele fez por nós e uma vez feito, para sempre feito. Mas ao contrário, irmãos, do que nós lemos na palavra do Senhor, o que a gente observa, irmãos, que muitas vezes nós não assumimos, mas nós ouvimos certas questões do tipo assim, eu não quero ser um trabalho para Deus. O Senhor tem tantas coisas com que se preocupar, por que Ele vai se preocupar comigo? Outras vezes, irmãos, nós pensamos dentro do nosso coração e, na realidade, nós estamos dizendo, eu não quero depender de Jesus, eu quero ser autorizado, eu quero desenvolver as minhas soluções, eu quero cuidar das minhas demandas. E, principalmente, irmão, quando é pecado, nós não queremos aquilo que o Senhor nos diz na sua palavra, às vezes confessarmos uns aos outros, às vezes declararmos que nós necessitamos do Senhor, mas às vezes nós dizemos, vou esperar isso passar, e quando isso passar eu volto a estar na igreja, quando essas coisas se resolverem, aí sim eu vou estar com os irmãos, mas na realidade o que nós estamos dizendo é que eu quero resolver as minhas questões. E Jesus falou, vinde a mim. Se você está cansado, sobrecarregado, se a vida está muito pesada, busque a solução em quem é a solução. Em quem é a solução. Não em quem dá uma receita, mas quem é a própria solução. Veja, irmãos, que Jesus não então nos ensina a vencer o mal, mas Ele vence o mal por nós. E se tem algo, irmãos, que oprime a nossa vida, é a gente ter aquela questão de que nós precisamos aprender a confiar. Nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos ser humildes diante do Senhor. Hoje em dia, você dizer para alguém, olha, Jesus pode resolver as suas questões, às vezes é tratado como algo que é muito simplório. Já ouvi isso. É tratado, irmãos, como algo que já está mais ultrapassado. Afinal de contas, nós temos tantas tecnologias, nós temos tantos aparatos. Que história é essa de voltar para algo que é tão assim primitivo? As questões mais simples são julgadas como ultrapassadas.
Mas Jesus nos ensinou a buscar a Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Estar numa igreja, irmãos, cantar, louvar, tudo isso é muito bom. Mas o nosso coração precisa ser entregue. Precisamos realmente crer, colocar as nossas vidas na mão do Senhor, para que nós encontremos aquilo que a nossa alma tanto procura e tanto anseia. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem dá alívio à nossa vida é o Senhor. Pastor, isso parece ser o básico do básico. E é. É de fato. Mas há algo, irmãos, que contrapõe a questão de ser o básico, que é, se nós sabemos isso tão bem, por que que na vida prática isso não tem sido uma realidade em muitos lares? Se sabemos tanto isso, se conhecemos tanto esse versículo, por que isso não é uma realidade em muitos lares? E eu sou obrigado então a crer, irmãos, que ou nós não estamos confiando, ou nós dizemos que confiamos, mas na realidade nós queremos um Senhor que nos seja servo, e não aquele que é dono da nossa história. Será que Jesus, irmãos, tem mesmo poder para dar essa palavra? Será que Jesus, no livro de Mateus, ele tem de fato essa situação de poder falar isso com toda tranquilidade ou com toda autoridade? Gostaria só que você folheasse alguns textos comigo, para a gente ver por que Jesus chega nesse ponto e fala isso. Volta lá no capítulo 4 de Mateus, rapidamente. Quando você olha no capítulo 4, de 1 a 11, você vai vendo Jesus tendo autoridade sobre quem aí? Sobre o diabo, sobre Satanás. Quantos crentes têm tanto receio de lutar ou de lidar com isso? Mas o capítulo 4 mostra que Jesus não sucumbiu, foi autoridade e venceu uma disputa espiritual. Avança um pouquinho, capítulo 8, de 28 a 32, você vai ver que os demônios se submetem ao Senhor. Mais uma vez nós vemos o nosso Deus com autoridade para, de fato, pisar a cabeça do inimigo das nossas almas. Capítulo 8, de 28 a 32. Mas aí, às vezes, nós pensamos, e na minha doença, as minhas situações de saúde? Veja o capítulo 9, de 20 a 22. Jesus tem autoridade sobre todas as doenças físicas, sobre todos os nossos obstáculos. Ainda no capítulo 9, irmãos, dos versículos 1 a 8, Jesus mostra que Ele tem poder para curar, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para, de fato, nos fazer retornar à condição sadia. Jesus tem autoridade também, irmão e irmã, sobre os ventos, sobre as ondas, capítulo 8, de 23 a 27, você vai ver uma outra narrativa de que o Senhor tem poder sobre o tempo, sobre as circunstâncias que nos cercam, sobre tudo que nós achamos, irmãos, que às vezes vai nos pegar de surpresa, ou que nós não temos domínio, sobre a natureza. Jesus tem essa autoridade. Jesus tem autoridade sobre o corpo e sobre a alma, do mesmo jeito que Ele cura, Ele pode tratar a nossa alma também. Capítulo 9, de 1 a 8, vai mostrando isso. Jesus tem autoridade, irmão e irmã, sobre a vida e sobre a morte. Capítulo 9, versículo 18, versículo 19, versículos 23 a 26. Jesus tem autoridade sobre os seus discípulos e sobre todas as pessoas. O capítulo 10 vai demonstrar isso. Jesus tem autoridade para salvar. Capítulo 9, versículo 13. Mas também para julgar, capítulo 7, versículos 22 e 23. Se você quer entender o que eu quero dizer nesse pedaço aqui, lá no capítulo 28, versículo 18, depois de ser ressurreto, Jesus diz assim:
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Meu irmão, qual é a tentação que nós estamos muitas vezes sendo vitimados nesses nossos dias? Falar de Jesus. Não ouvir Jesus. Falar sobre coisas que são circunstâncias próximas a Jesus. Mas muitas vezes não colocar o nosso coração e dizer: Jesus, é só o Senhor que pode tratar comigo. A tentação que nós temos nos nossos dias, irmãos, é de dizer: eu posso de repente receber um conselho, receber uma estratégia. E aí, meu irmão, toma muito cuidado com isso. Às vezes é dizer no nosso coração que nós podemos resolver por nós mesmos as nossas questões. Alguns te dizem: você é bom. Outros te dizem: você tem poder. Outros vão dizer para você: guarda essa estratégia que você é um vencedor. Eu não posso exagerar aqui, irmãos, e nem quero, mas há vídeos que a gente observa de pessoas dizendo que lutaram com questões espirituais por si mesmo, porque no nome de Jesus não estava dando certo, e a pessoa diz: mas eu me levantei e me rebelei contra aquilo. E isso é um extremo que a gente não precisa ir, porque não faz parte do nosso meio, daquilo que nós cremos. Mas quantas pessoas não ouvem esse tipo de palavra por aí? Mais ainda, irmãos, para que nós fechemos esse ponto, o profeta Isaías, no capítulo 10, ele vai mostrar que as pessoas falavam, iam para cerimônias, eles buscavam, eles queriam estar de alguma forma servindo a Deus. Mas a palavra do Senhor é que eles honravam ao Senhor com seus lábios, mas os seus corações estavam distantes do Pai. Vamos a Jesus. Vamos a Jesus. Não há outro caminho, nós não devemos nos desviar nem procurar outras questões, vamos a Jesus. Mais ainda, irmãos, o versículo de número 29 do texto que nós lemos, vai mostrando o que nós devemos fazer de fato. Eu venho até Jesus, e agora? Como é o desenvolvimento dessa relação? Como é o andar de uma pessoa que chega até Cristo? Irmãos, como nós devemos avançar no nosso dia a dia? E aí ele vai mostrar, irmãos, que antes de qualquer outra questão que nós venhamos a querer aprender, nós devemos aprender sobre Ele. Aprender como estar em humildade diante dEle. E aí ele vai citar: tomai sobre vós o meu jugo. A expressão jugo, nos dias de Cristo Jesus, era muito comum. Jugo era todo um escopo de ensinos, de ritos, era todo um conjunto de regras que cada judeu deveria obedecer, deveria cada dia cumprir, para que ele pudesse demonstrar fidelidade ao Senhor, para que ele pudesse lutar pela sua salvação. E o jugo que era colocado sobre um cidadão judeu, sobre alguém nos dias de Israel, nos dias de Jesus, irmãos, era coisa pesada demais. Você tem na sua Bíblia um conjunto de mandamentos, são 10. Mas os rabinos, os líderes, aqueles que estavam nas sinagogas, a cada situação eles iam colocando mais detalhes, e mais detalhes, e mais detalhes. Mais de 600 leis eles deveriam observar. E para cada situação, irmão, para cada dia havia um sinal que eles deveriam fazer. Eles tinham que fazer jejuns e jejuns em épocas de dias chamados sagrados.
nas festas, eles tinham que se abster de vários alimentos, eles tinham que buscar consagrar as suas roupas em determinados momentos. As mulheres, quando passavam pelas regras que elas tinham mensais, elas tinham que se separar, tinham que vestir outra coisa, tinha que haver um senso de purificação, elas não podiam ser tocadas ou tocar ninguém. Aqueles que passavam por certos problemas de saúde tinham que ser afastados dos demais, não podiam estar com seus familiares, era peso em cima de peso, em cima de peso. Havia o jugo dos rabinos, havia o jugo da Torá, havia o jugo das festas. E, irmãos, pensa em alguém que quer estar na presença do Senhor, mas ele tem que ter regra para tudo, absolutamente tudo. É isso que Jesus diz, que o jugo dele é diferente daqueles. O que Jesus estava dizendo para aqueles lá de trás e diz para nós hoje, irmãos, olha, tomai sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave. E aqui vai mais uma questão, irmãos, não quer dizer que a gente fica com Jesus de qualquer maneira, de qualquer jeito. O Senhor, de fato, requer de nós obediência. Ele requer de nós que nós aprendamos a cada dia como servi-lo. Mas eu acho lindo isso, irmãos, quando ele diz, aprendei de mim, porque quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, cada vez mais, irmãos, nós vamos entendendo que é Ele quem nos ajuda não só a aprender, como cumprir aquilo que Ele determina por nós. Jesus é aquele que fala de santidade, mas quem te faz santo é o Espírito Santo. Jesus é aquele que diz, honra teu pai e tua mãe, mas ele vai te dar um coração que de fato seja quedado, mesmo diante de situações duras dentro da nossa casa, nós honrarmos pai e mãe. A carta de Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que é ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Irmãos, isso é maravilhoso, porque ao invés do Senhor Jesus colocar peso sobre nós, Ele diz para nós, eu quero aliviar esse peso. Eu vou carregar a mochila com você, eu vou carregar as suas cargas, eu vou andar contigo, eu vou a cada dia te consolar. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Irmãos, quando nós olhamos para as questões sobre Cristo, a gente pode se perguntar, será que nós estamos, irmãos, nos nossos dias, preocupados em aprender sobre a pessoa do nosso Senhor? Será que nós enchemos a nossa mente? Esse é o mês que nós estamos tratando. Tem cuidado da tua alma, tem cuidado do teu espírito. Será que, irmãos, nós estamos aprendendo sobre Cristo, não como uma questão intelectual, de falar, por exemplo, das duas naturezas de Cristo, ou colocar os lugares de Israel por onde Jesus passou? Não é isso, irmãos. Mas a questão é de aprender sobre Jesus, como esse Jesus é, como é o seu coração, o que ele fez e ele faz por mim, como esse Jesus me toma, o poder dele está sobre todas as coisas. Então cada vez eu aprendo e cada vez isso enche a minha alma e cada vez mais, irmãos, eu vou tendo condição de responder para esse mundo o quanto eu sou amado, o quanto eu sou querido. Sabe, irmãos, jovens têm o desejo ou interesse em fazer parte de um grupo, em ser inseridos num grupo. Adolescente, você vê, está sempre em bando. Mas o adulto, ele tem o desejo de ser estabilizado, de poder ter as suas tranquilidades dentro do lar, construir a sua casa, sua família. O adulto, um pouco mais já ancião, ele quer segurança. Ele quer ter a tranquilidade de olhar para a vida e ver que as coisas estão caminhando bem. E o ancião já olha querendo de novo ter a proteção, o cuidado sobre si, a tranquilidade de saber que os dias estão passando, mas ele está bem, ele está sendo cuidado. Irmãos, Jesus é aquele que dá o companheirismo ao jovem, a segurança ao mais velho. Jesus é aquele que tem poder, nós vimos isso nos textos aqui. Jesus é aquele que pode nos dar tudo aquilo que nós ansiamos no nosso coração. Aprender de Jesus. Aprender, irmãos, a cada dia significa que nós vamos tomando
sempre mais e mais consciência das obras do Senhor, da graça sobre a nossa vida. O contrário disso, irmãos, é voltarmos aos dias do Antigo Testamento. Gostaria que você pensasse. Quantos lugares aí, irmãos, impõem sobre as pessoas vários tipos de jejuns para conquistar alguma graça? Quantos lugares impõem roupas que as pessoas devem usar de tal cor para tal época? Quantas pessoas colocam datas e datas, grupos de oração? E eu não estou falando contra a oração, muito pelo contrário. Mas a questão é atrelar somente, olha, tantas vezes, tantas isso e tantas aquilo, e colocar para as pessoas que agora vai. E as pessoas se agarram ao número, se agarram ao lugar, se agarram ao vestuário, se agarram ao jejum, mas não se agarram à pessoa e à obra do Salvador. O jugo de Jesus é leve. João capítulo 8 fala a história de uma mulher que estava para ser apedrejada. Todos a acusavam de um pecado e a situação chega de frente a Cristo Jesus. Jesus confronta aqueles que são os acusadores. Eles saem. Agora está só ele e ela. E ele pergunta: onde estão aqueles que te acusavam? Onde estão aqueles que te condenavam? E Jesus sabia a história daquela mulher. E ela diz: eles se foram. E aí Jesus mostra o quanto ele trata assim conosco, irmãos. Ele diz: eu não estou aqui para te condenar. Vai, não peca mais. Ele não coloca um monte de fórmulas para ela. Ele não coloca dias que ela vai ou não sair de casa. Ele simplesmente diz: vai. Não peques mais. Quero trazer para nós, irmãos, que quando nós aprendemos do Senhor, nós estamos absorvendo para nós uma outra frase que o Senhor Jesus diz em João 15:5. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. E aí vai, irmãos, uma questão de que muitas vezes nós queremos ajudar alguém perto de nós, nós queremos abençoar uma pessoa, nós estamos acompanhando e tudo, e a gente precisa entender então que se eu não posso fazer nada sem Jesus, eu preciso levar o meu amigo, eu preciso levar o meu cônjuge, eu preciso levar o meu familiar até a presença de Cristo Jesus. E quando eu aprendo do Senhor, eu posso ministrar para alguém sobre Ele. Quando eu aprendo do Senhor, eu posso ensinar a outra pessoa a que ela não seja enganada por diversas estratégias, por um pragmatismo que só quer o resultado, mas na realidade eu posso ajudar alguém a conhecer o meu Senhor. E conhecendo o meu Senhor, ela vai ter o calor que eu tenho no coração, ela vai ter o livramento que eu tenho no Senhor, ela vai ter as experiências que eu tenho com esse Deus. Se você observar o texto que nós lemos, Jesus está falando para vós, a segunda pessoa do plural, ele está falando para outras pessoas, ele está inserindo um grupo. E aí entra a questão, irmãos, como igreja, vamos a Jesus. Levemos pessoas a Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós gastamos mais tempo fazendo cursos, fazendo treinamentos, nos envolvemos em tantas coisas. E eu não estou aqui absolutamente dizendo que isso é ruim, irmãos. Isso tem o seu valor. Mas o que é o mais básico, o que é o mais simples, o caminho que é o mais direto, é eu dizer para uma pessoa, como uma menina lá em 2 Reis disse para o seu patrão: olha, se você estivesse na presença do profeta que há em Israel, você seria curado. A Bíblia não fala o nome dessa moça, não fala as circunstâncias mais profundas do que acontecia, mas fala a mensagem mais simples e direta. Nesses nossos dias, irmãos, nós conhecemos tantas expressões, algumas são bonitas, pomposas, vêm do campo da administração, da liderança.
As pessoas ouvem tantos ensinamentos de filósofos, de gurus, tantos cursos. Mas perceba que se você não tem seu olho aberto, isso vai enchendo cada vez mais a sua mochila. Você vai tendo cada vez mais técnicas e menos práticas. E daí a pouco você está carregando todo um fardo novamente. Um fardo pesado, um fardo que é amargo, a ponto de quando alguém chega para você e fala, olha, estou precisando de ajuda, você tem a triste constatação de que não pode ajudar, porque você está carregando um fardo tão pesado quanto o outro. Vamos a Jesus. O que é ir a Jesus, irmãos? O que é ir ao Senhor? É crer. É, de fato, se achegar a Ele com um coração humilde e dizer, Jesus, tenho ouvido tanto sobre Ti, mas não tenho conhecido o Senhor. Tenho ouvido falar, tenho cantado, tenho estado com pessoas que Te amam, mas eu, nessa hora, Senhor, quero voltar e quero estar na Tua presença e ser cuidado novamente pelo Senhor. Me ensina a crer no Senhor. Me ensina, Jesus, a de fato confiar em Ti e aprender a andar por fé. Não uma fé em cada situação que eu passar, eu vá ficar preocupado com aquilo ou com aquilo outro, mas uma fé que vai dizer, eu estou nas mãos do Senhor, haja o que houver. Eu estou nas mãos desse Deus, haja o que houver. Ele já me disse que eu teria aflições, mas Ele me disse para ter bom ânimo, ter ânima, ter alma, porque Ele vai estar comigo e caminhando comigo. Eu quero encerrar essa palavra aqui. O texto é muito simples, mas a vivência do texto não é tão simples assim. E eu queria nessa hora te convidar a orar um pouco por você, pela sua vida. Eu não preciso fazer uma enquete perguntando se você tem vindo até Jesus ou não. Se você tem ido até a cruz ou não. Isso é você com seu coração diante de Deus. Você e o Senhor. Mas uma coisa que eu gostaria de compartilhar nessa noite é que se você gostaria de retomar uma jornada na presença de Jesus, se você observou o texto que nós lemos, ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois ele diz para que nós tomemos sobre nós o jugo dele, aprendêssemos dele, que nós crescêssemos nele, porque isso traria sobre nós o que está escrito na sua Bíblia? Descanso. Eu vos darei alívio e vocês vão encontrar descanso. Irmãos, não é uma noite de fórmulas, é uma noite de buscar relacionamento. Não é uma noite de 7 passos ou uma estrada, mas é uma noite de olhar para uma pessoa e para aquilo que ela já fez por nós. Essa é uma noite em que você pode perceber se nesses últimos tempos ou se durante a sua vida você tem de fato confiança em quem é Jesus. É uma noite para você pensar se Jesus é o centro das suas demandas, das suas caminhadas, das suas dificuldades, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos para frente, ou se Jesus às vezes é um apêndice, porque você está confiando nos seus recursos, você está confiando no seu intelecto, na sua sabedoria, você está confiando naquilo que você é bom, ou você está buscando ficar bom,
E Jesus está dizendo para cada um de nós, olha, confia em mim, porque quem faz o milagre sou eu. Quem age sou eu. Confia em mim, porque quem pode te dar sabedoria, te dar livramento, sou eu. Jesus não vem para nos ensinar, ele vem para ser. Ele vem porque ele é Filho do Deus vivo. Ele vem, irmãos, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Ele vem, irmãos, porque sem ele nós não podemos ir daqui do outro lado da rua. Ele vem para nos dizer que sem ele nós não podemos nada. E eu queria te convidar nessa noite, se você ainda não tem uma experiência com Jesus, se Jesus não é o Senhor da sua vida, que você pudesse nessa noite abrir teu coração e dizer, Senhor, eu quero realmente ter uma experiência genuína contigo. Eu quero, Senhor, aprender a confiar no Senhor e viver pela fé em Ti. Se você, irmão, já deu alguns passos, já esteve andando com o Senhor, mas está meio balançado, muitas vezes está descrente, muitas vezes você está cansado, muitas vezes você está sem nenhum alívio na sua vida. O pastor não é aquele que te dá alívio. As canções podem te ajudar de uma forma um pouco psicológica. Mas sem Jesus não haverá alívio, mas com Ele haverá transformação. E eu queria te convidar a fechar os teus olhos e falar com Jesus um pouco nessa hora.